Bem, essa história da máfia dos dentistas, ela começa com o seguinte. Eu tenho um amigo, um conhecido e amigo, já é dos seus bons 10 anos de convivência, que por um período foi protético. E ele comentou comigo, cara, existe uma máfia, sim, tanto da parte dos protéticos como também da parte dos dentistas. E aí tem aqueles papos absurdos, tá? De um aparelho que é colocado na pessoa por um tempo demasiado, aí eles ficam lá empurrando dentes para um lado e para o outro, né? Criando na gente uma expectativa de que a tua arcada dentária ela precisa abrir pontos de um lado e de outro. E eu sei que vão haver aqui pessoas do ramo, né, da odontologia, que vão comentar que eu estou equivocado. Só que é o seguinte, eu ouvi isso da boca de um protético, aliás, não só um, mais de um. E também ouvi isso de outros dentistas no meu convívio. Então, vamos lá. Dadas as informações, no ano ali de 2021, eu buscando... Tudo que eu queria, na verdade, fazer um clareamento nos dentes. Só que daí, como eu tinha um dente de leite aqui ainda, dos dois inferiores, o à esquerda, né, obviamente da minha perspectiva, para vocês seria o dente da direita. Dos dois frontais, vocês veriam o da direita sendo esse dente menor. Então aquilo me incomodava porque parecia um dente quebrado. E aí, olhando para um adulto de seus, hoje, quase 39 anos, na época, seus 35 menos, parecia que eu não cuidava dos dentes direito. E parecia que, poxa, tinha quebrado o dente e nunca corrigido. Né? Ou que tinha dado algum tipo de problema e foi lá e, sei lá, quebrou a parte superior. Apenas aqui criando interpretações quanto a isso. Me incomodava aquilo. Então eu não podia ter um sorriso assim de boca aberta, valendo, porque algumas pessoas, uma ou outra, né, acabavam olhando para aquilo. E, óbvio, dando a impressão de desleixo, coisa que eu nunca tive com a ação bucal. Sempre cuidei muito, não só de escovação, como hálito, a língua também, para estar bem preservada, limpa. Nunca ali com aquele sebo acumulado branco. Então, a língua vermelha, a saúde bucal boa, né, cuidando, obviamente, com algum tipo de sangramento ou coisa que ocorra, porque isso pode ser um indicativo de algo mais perturbador. Beleza. Então sempre cuidei disso. Só a única coisa que eu nunca tive um cuidado muito grande foi com a higienização através de fio dental. Isso eu confesso a vocês que eu nunca fui alguém que perseverou nisso aí, tá? Porque para mim nunca fez sentido. Eu nunca tive problema por não usar fio dental comumente. Uso, porém, com a frequência muito menor do que a da maioria das pessoas. Beleza. Dado esse quadro, fui buscar ajuda. E na ocasião eu tinha um plano super acessível, onde eu conseguia pagar lá um valor irrisório, e aí tinha lá o tal do tratamento, né? Só que daí o que acontece? Como em todos os outros lugares, né, na maioria deles, tu pula na cadeira todo mês e o pessoal vai lá e faz uma manutenção, onde eles trocam o arame, trocam as borrachinhas e deu. Tu todo mês pula na cadeira e tu não tem instrução alguma do que estão fazendo, do período em que aquilo vai continuar, aquela manutenção, o porquê que estão fazendo aquilo. Simplesmente, cara, é uma manutenção que ocorre ultra rápido para que tu logo saia daquela cadeira, para que outra pessoa sente ali e eles atendam um número exorbitante, porque eles ganham hoje por produção nesse tipo de lugar. Aí eu, né, muito, obviamente, fiquei ali intrigado com aquilo, com essa situação por 1 ano e meio ou 2. Aí um dia comecei a questionar, tá, vem cá, vocês não vão me dar nenhum tipo de perspectiva do que está acontecendo com a minha boca, do como estão as orientações aqui dos dentes, para que lado estão indo, para que lado eles estão caminhando, tendo a sua expansividade, abertura, amplitude, seja lá o que for, né, mas que me passem alguma informação mais contundente do que está acontecendo com a minha boca. Afinal, é um patrimônio ter isso aqui em pé, né? E bem limpo e harmonizado. Aí, cara, quando eu questionei, vieram umas explicações assim, muito estapafúrdias, muito ruins. Aí eu vi assim, realmente, tá, esse plano aqui barato não tá legal. Aí a coisa mais absurda de todas. Um dia, quando trocou a dentista, e simplesmente a pessoa que me atendia voltou para sua terra natal com o seu filho. E aí, obviamente, eu perdi a pessoa que tinha ali um histórico da minha saúde bucal. E do nada, uma outra pessoa começou a me atender. E na primeira consulta ela já me perguntou, tá, por que tu ainda não arrancou esse dente de leite? Deu, ué, porque até o momento, em nenhuma ocasião, nenhuma das 24 vezes em que eu pulei aqui nessa cadeira, me foi oferecido isso. Ou foi me mencionado que eu deveria fazer. Aí tá, beleza, providenciaram lá, assim, de uma hora pra outra, alguém me deu uma anestesia e quando eu vi, estavam lá com um alicate quebrando meu dente e arrancando ele. Porém, daí não colocaram nada no lugar. Aí eu fiquei banguela por um bom tempo. Aí, enfesado com isso, deu, cara, tu não tem explicação por parte dos caras, né? Quando tu vai lá fazer os exames e posterior. Não tem um acompanhamento. Tu só pula na cadeira todo mês pra fazer manutenção. E fica com aquilo assim, ridículo.
daquele jeito. Aí troquei de clínica e peguei uma bem perto de casa, que eu saía de casa e em 30 segundos a 1 minuto eu tava ali, na clínica. Basicamente só atravessar a rua. Pensei, por ser aqui, né, de bairro, vai ser melhor o atendimento. De novo, 1 ano só pulando na cadeira. Quando eu pedi alguma explicação, achavam ruim falar. Tá, mas peraí, vem cá, eu tô pagando. E daí detalhe, a manutenção ela saltou de R$ 22 mensais, ou R$ 40 mensais, para R$ 100 mensais. Ou seja, eu tava pagando até mais caro. E o que eu tive ali? Um raio-x da boca, que eu fiz num outro lugar e tive que pagar, obviamente. E eu sentava ali todo mês e, cara, de novo, não tinha explicação alguma. Só tinha um cara que fazia a manutenção lá pra manter minha arcada com um alinhamento específico e deu. Aí a doutora responsável, a dentista responsável, também quando eu ia fazer uma pergunta vinha com uma explicação muito ruim. Aí deu lá as opções de como que eu poderia tratar posteriormente a inclusão do dente, né? Aí eu vi, cara, de novo eu tô passando por isso. Aí eis que a gente ouviu a indicação, ou seja, ouvimos a voz de uma sabedoria, de uma pessoa no local onde minha mulher trabalhava que disse, olha, vai em tal lugar, fale com tal pessoa, porque realmente, tá, aquele dentista lá é muito bom. Ele é fora da curva quanto a atendimento. Aí eu fui lá e falei com o tal do Dr. Maicon. Né? Não estou ganhando 1 centavo, não vou fazer, obviamente, propaganda dele, porque ele comprou uma franquia. Ou seja, não são todas as lojas dessa empresa que são assim boas no atendimento. Lá em específico, porque tem essa pessoa à frente do consultório, sim, aí é diferente. Mas os outros lugares onde vocês vão buscar esse tipo de atendimento talvez não sejam tão bons quanto lá. Falei com o cara. O que ele me passou? Cara, eu acho até inadmissível que as pessoas estudem tanto para ser dentistas, ortodontistas, seja lá os nomes que são dados, tá? Porque é óbvio que tem as especializações. Nem todo médico dentista é especialista em tudo, não. Alguns são em cirurgia, alguns são em estética bucal, alguns são em anestesia, sei lá. Outros são do reparo do dente. Cada um é bom numa área, tá? Não é todo mundo que é generalista dentro do ramo. Só que daí esse cara, ele é muito bom no que faz, e ele com uma bagagem muito boa, porque ele passou por essas clínicas baratas atendendo esse monte de pessoas assim de maneira aleatória. Mas aí ele me deu o tal do briefing. Ele me passou o seguinte recado, cara, eu não entendo o que esses caras estudam, porque assim, é visível, tu tem mordida cruzada nível 3, tu nunca vai ter um dente 100%, toda arcada, super alinhada, igual o da tua mulher. Aí ele apontou ela na hora fechou ali os dentes, né, e abriu como se fosse esse sorriso de mostrar a arcada dentária. Cara, perfeito o alinhamento dos dentes dela. Um dente se encaixa com o outro perfeitamente. Ele me falou, cara, tu nunca vai ter isso. Motivo, os teus dentes tem um lado tem um tamanho, do outro tem outro. Tu tem uma mordida já cruzada, tu nunca vai ter um encaixe perfeito, porque os teus dentes eles não têm uma harmonia de tamanho. Tu tem na parte dos dentes cisos um tamanho X, que os dentes da frente deveriam se comportar tendo tamanho Y. E não, todos eles têm tamanho X. E aí o que acontece? Falta espaço na tua boca para tu ter o tamanho dos dentes que tu tem. Logo ele comentou assim, tu já percebeu que tu tem a língua presa? Eu pensei, né, obviamente eu percebi. São quase 40 anos falando com essa boquita aqui. Ele, pois é porque tu tem a língua grande pro tamanho da cavidade bucal que tu tem, o espaço entre os dentes. Logo, tu tem uma fonética diferente, e é por conta da tua formação óssea. A estrutura da tua mandíbula e o tamanho dos teus dentes comportam ali um tamanho X ou Y, então tu não tem tudo bem acomodado. Logo, o que eu percebo, tá? Eu tenho uma língua meio larga e que facilmente eu consigo morder ela, até mesmo falando. Por quê? Porque ela é maior do que o tamanho da cavidade bucal que eu tenho, também devido ao tamanho dos dentes. E aí ele me explicou isso com detalhes técnicos muito mais rigorosos do que eu vou conseguir explanar para vocês, afinal, não é minha área de formação. Eu não sou dentista, não sou especialista em estética bucal, não tenho nada que me dê o devido respaldo para falar a respeito. Mas aí ele comentando tudo que ele falou fez sentido. E aí ele disse para mim, cara, sabendo que tu nunca vai ter os dentes perfeitamente alinhados, tu deveria ter ficado com o aparelho por no máximo 6 meses e ter vindo aqui e feito esse procedimento. Aí, moral da história, eu usei aparelho por, 4 anos da minha vida, totalmente desnecessário. Foi literalmente só para que algumas pessoas ganhassem com a porcaria da manutenção. Ele falou, em 6 meses tu já estava com o alinhamento já perfeito ao que tu tem hoje enquadrado, por causa dos apertos. E moral da história, eu perpetuamente tenho um aparelho que é pro lado de dentro fixo.
Então ele liga entre um canino e outro na parte inferior e na superior também. É um aparelho que ele foi colocado ali, é feito como se fosse uma solda entre os dentes, e esse aparelho ele ficará comigo pelo resto da vida. Ele falou, então tu sempre vai sentir aquele incômodo, sempre vai ter aquele cordão ali te incomodando, mas em compensação tu vai ter uma estética bucal legal, tu chegou num ponto de alinhamento bom, não vai evoluir mais do que tu já tem. Ele falou, o que a gente vai fazer agora é implantar o teu dente para valer. Moral da história, se for colocar na ponta do lápis, eu gastei por último, com a última clínica, R$7.000. Só que somando com as outras 2 clínicas que eu havia passado, eu basicamente gastei o dobro com a minha boca. Para ficar pulando todo mês na cadeira, sem saber o que estavam fazendo e trocando aparelho, trocando arame todo mês. E aí trocando também as plaquinhas ali que eram coladas, que eu não sei o nome. Então, uma hora ou outra trocavam as plaquinhas, faziam lá uma limpeza que eu tinha que pagar separado, e eu ficava lá trocando arame igual um retardado. Moral da história, me senti lesado, me senti um idiota com isso, com esse episódio. E aí hoje eu digo pra vocês, cara, nunca consultem no primeiro ortodontista, sei lá como é que é o nome correto, né? Dentista, nunca vão no primeiro e confiem 100%. Peguem o cara que diga que assim, que tu pague pra ele te falar a verdade. Porque, por exemplo, esse Maicon que me atendeu, cara, ele sem me cobrar R$1, ele falou, o teu problema é esse. Tu nunca vai ter os dentes alinhados igual da tua mulher, esquece. Tua boca é desse jeito que tá agora, e deu, Zé Fini. O máximo que tu vai conseguir fazer agora é um clareamento e colocar o dente pra valer ali no lugar daquele teu de leite. E deu, cara, acabou. E vai ser feliz com isso, porque eu não tô aqui pra te arrancar dinheiro, eu tô aqui pra te falar a verdade. E agora eu digo pra vocês, mais uma lição sobre valores também. Se eu não tivesse caído na asneira de ir pelo plano mais barato e acessível na época, onde o pessoal só tava por tirar dinheiro, e enquanto eu não questionasse em nenhum momento, cara, eu talvez estaria até hoje lá fazendo manutenção no aparelho, e sem nenhum profissional me dizer a real. Nunca iam me dizer. Eles vão ficar enganando e dizendo, não, tu tem que alinhar, agora tem que usar as borrachinhas tal e tal pra subir o dente aqui a colar. E esse Michael na primeira, ele mandou sentar dele, olha, eu vou te falar a verdade. Tem coisa que tu vai gostar, tem coisa que tu não vai gostar. E no fim eu gostei de uma ponta a outra do que ele falou, porque ele foi verdadeiro. Ele chegou e jogou a real na minha cara e disse, não, tu nunca vai ter a estética bucal da tua mulher. Tu não vai ter porque a tua boca não permite, os teus dentes já vieram de um lado com um tamanho e do outro tem outro tamanho. Então não vai ficar. Aí eu, bom, se alguém tivesse sido comigo realista assim logo de cara, teria sido muito melhor. Porque daí eu usaria lá aqueles 6 meses da clínica, não teria uma clínica para falar mal, e hoje eu tenho 2 para falar mal. Uma que é quase em frente à minha casa, e que eu digo para vocês só tem nome, e olha que também nem é grande nome assim. A outra é conhecida por ser um negócio popular, mas que no fim rouba das pessoas na cara dura, porque eles querem ganhar manutenção lá de 60, 40 reais mensal. Era mais ou menos isso aí que eu pagava. Então imagina, todo mês tu ainda pagando o plano, tu ainda tinha que pagar aqueles 40, 60 reais todo mês, e tu não tinha o direito de perguntar o que estavam fazendo na tua boca. Ou seja, podia injetar ali qualquer porcaria de placebo nos teus dentes, na tua gengiva, seja lá onde fosse, e tu tem que ficar quieto e aguentar. E achar que tá tudo bem, que a vida é assim. Aí quando tu cai na mão de um profissional de verdade, e aí o cara, não, tu vai sentar aqui comigo e tu vai conversar e tu vai tirar todas as dúvidas que tu tem. E aí como eu já tava traumatizado de outros 2 lugares, né, já tava calejado, cara, minha conversa com ele foi de 1h30. Ele falou, não, mas eu quero que tu pergunte tudo. Tudo. Do meu CRM, de como foi a minha especialização, tudo que tu quiser. Tu quer eu te mostro o laboratório como é? Cara, daí ele me mostrou cada um dos processos que eu iria fazer, em que momento. Ele falou, olha, caso não tu venha certinho nas datas, né, com rigor, vai levar tanto tempo. Se em uma dessas datas aqui tu ratear, né, como a gente fala aqui no Sul, não vier, aí posterga um mês. Mas assim, no período X a X, tu tem ali como fazer, nessa janela, tu tem como fazer tal e tal procedimento. E cara, foi categórico. Cada um dos profissionais com quem eu falei, o cara que fez a anestesia e tirou os moldes, o cara que removeu os pedaços, os fragmentos que haviam ficado ali na minha gengiva, né? Cada um deles, cara, todos eles explicaram bem o processo e todos me deixaram super seguro do que eu estava fazendo. Aí eu vi assim, realmente, cara, antes eu tivesse investido logo todos aqueles 7 mil do que o que eu gastei em um período de 4 ou 5 anos, que acabou saindo por 15 ou 16 reais. Com tanto de manutenção, tanto de remédio. A única coisa que serviu na segunda clínica foi quando eu removi os sisos. Só isso. Só isso que serviu na segunda clínica. Que na primeira também nem foi ofertado isso, né? Nem passaram essa
possibilidade de eu fazer isso, mesmo que fosse com um valor acessível. Ou se passaram isso, eu já estava tão revoltado e tão extenuado do lugar que... Mas em resumo, tá? Eu fiquei 2 anos, provavelmente numa clínica, 2 anos ou mais, 2 anos e meio. Na outra clínica eu fiquei aproximadamente 1 ano. E aí quando eu caí na mão certa, não deu 6 meses, o processo inteiro. O processo todo. E o cara ainda me falou, era pra tu ter feito todo o processo que tu levou anos em outros lugares, tu ter feito aqui em 6 meses a 8 meses estourando. Ou seja, em menos de 1 ano tu resolveria o teu problema, tu não teria passado por todos os transtornos que passou e tu teria investido somente 7 mil. Logo, o que eu digo pra vocês? Sabe aquela coisa do barato que sai caro? Sabe aquela coisa, por exemplo, eu no meu ramo, eu até hoje pago, assim, peno muito, porque eu falo a verdade pros meus clientes. E isso que eu sou um cara que mede áreas de terra, né? E eu vou lá e falo tecnicamente, olha, tal e tal coisa dá pra tu fazer. Tal e tal coisa que estão te vendendo, isso não existe. Mas eu sou punido pelo seguinte, por falar a verdade e pelas pessoas julgarem que na verdade eu tô mentindo e querendo vender um trabalho mais caro. Quando na real não. Eu tô falando a verdade pra elas e dizendo, não, tal coisa que estão te prometendo é um conto de fadas. Mas se tu quer ir lá e te iludir, beleza, abraça. O cara vai te cobrar 1/5 do valor, mas tu vai ter tal problema lá no futuro. E o pessoal prefere. O pessoal prefere se arriscar e ó, um dia responder a um processo, quem sabe, e se lascar e gastar muito mais, ou talvez até perder o seu imóvel, seu terreno, por conta de querer fazer economia boba. E por conta de não ouvir um profissional de qualidade no meu ramo. Porque desculpem eu falar isso pra vocês, alguns se decepcionam quando eu falo isso porque acham que eu sou arrogante, mas no meu ramo eu sou bom. Ser bom não significa que eu sou o melhor, mas significa que eu não sou os trapaceiros vigaristas que existem no ramo. Eu sou alguém que preza pela verdade e que explica as coisas aos clientes trazendo clareza, coisa que a gente não está acostumado. E eu mesmo, né, caí na lábia, né, desses dentistas ruins, picaretas, que eles não estudaram o suficiente, não buscaram a sua formação devida com o devido embasamento e estão aí vendendo hoje manutenções só para faturar em cima. E ainda na cara de pau te explicando, pois é, o preço das coisas aumentou, daí eu estou tendo que fazer um repasse. E tudo bem, até isso acontece mesmo, mas o detalhe, eles só estão por ganhar na manutenção. Eles não estão por proporcionar para vocês o conforto e a estética que vocês pretendiam ter. Eles estão pela arrecadação. Se tu tiver um trouxa sentando aqui na cadeira por 5 anos, para mim é lucro, é vantajoso. Aí, eu quando caí lá na cadeira certa, sabe, bateu uma mistura de várias sensações ruins. Mas eu também me coloco, né, nessa condição de quando eu falo isso pros meus clientes. Quando eu digo, olha, tal e tal coisa que estão tentando te vender é mentira. Mas se tu quer fazer, é da tua escolha. Eu fico com pena do dinheiro das pessoas. Porque elas gastam 2 ou 3 mil ali e eu sei que no futuro elas vão gastar 15, 20, 30 mil por causa de um processo. E se elas fizessem comigo, elas investiriam 5 mil, estourando 8 mil reais, mas elas teriam 1/3 do valor que elas vão gastar no futuro. Isso se, devido ao processo rolando e o tempo em que isso transita, não vai custar muito mais. Mas tem gente que prefere pagar pra ver. Tem gente que prefere cair no conto de fadas, na vigarice, na pilantrice dos outros. Né? E eu sou um que caiu por não conhecer, né, a fundo o ramo. E óbvio, eu ouvi um protético, só que daí eu pensei, bom, o protético não é dentista. Logo eu não posso confiar no protético, né? Então eu tentava confiar nos profissionais que estavam me atendendo. Passei por 4. Só o 4º foi verdadeiro. E aí uma coisa bem curiosa, né? Só ele homem. Todos os outros mulheres. E nenhuma teve a capacidade de me dizer a real do que estava acontecendo. Nenhuma. Então, tá aí uma lição para vocês. Espero que vocês tenham aprendido com esse episódio para não cair na mesma coisa que eu caí. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.